bem-vindos ao curso de Educação. Nesse curso nós nos encontraremos aqui através dos 5 módulos. Esses 5 módulos são considerados por mim 5 grandes temas de grande relevância quando a gente trata de educação e principalmente de uma educação de qualidade, tá? Então agora a gente vai passar cada módulo de modo sintetizado para que depois a gente avance a cada módulo de modo tranquilo, de modo reflexivo, com alguns exercícios. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Daniela, sou pedagoga formada em pedagogia, já tenho alguns anos. Eu tenho mestrado em História da Educação e Historiografia e sou educadora de essencialidade. Já tem quase 20 anos que eu estou num processo de autoconhecimento e aí tentando conciliar o que eu aprendi na minha carreira como pedagoga, como educadora, com esse processo de autoconhecimento. Então esse curso ele vem como uma síntese ou um primeiro movimento de síntese na busca do que é uma educação de qualidade, que educação queremos e como formar então essas crianças para que se tornem adultos capazes de lidar com o mundo e, digamos assim, lidar da melhor forma e de uma forma mais ajustada à realidade que a gente encontra lá fora, né? Que não é só dentro da nossa casa. Então eu espero que para vocês esse curso seja tão prazeroso quanto para mim foi construí-lo. E eu também vejo que esse curso não está pronto, ele não acaba aqui apenas nos 5 módulos, mas a cada módulo que a gente vai trabalhar, que a gente vai utilizar os temas, vai aqui destrinchar esses temas, a gente vai construir juntos também. Então digamos assim, é um pontapé inicial que eu vou dar, alguns exercícios que eu vou puxar, né, para chamar a atenção de alguns temas. Mas esse curso ele se desenvolve e ele ganha potência na intimidade de cada um de vocês que estão assistindo. Então, um bom curso para todos nós. Bem-vindos a Da Infância ao Ser, uma educação para a autonomia, ou Pedagogia das Essencialidades. Esse curso, então, como eu disse, ele é composto por 5 módulos ou 5 principais temas. O primeiro tema dele é infância. Então, quando eu tento trabalhar a ideia de uma pedagogia das essencialidades, ou como é o tema principal, que é da infância ao ser, uma educação para a autonomia, é importante que eu trabalhe o que é a infância, né? E aí, quando eu falo de infância, a gente pode estar falando a mesma linguagem quando a gente pega pelo dicionário o conceito do que seja a infância, que é esse estado inicial, é o início da vida, o começo de uma vida. Porém, aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? O que eu estou falando de infância, eu estou colocando aqui diferente um pouco de alguns autores, onde eu considero a infância como sendo formada por 2 períodos, a primeiríssima infância e a segunda infância. Então nós vamos trabalhar nesse primeiro módulo, primeiro tema principal, primeira infância e segunda infância, ou de modo geral, infância. Partindo para o segundo módulo, a gente vai encontrar um tema que eu não vou desenvolver, não fui eu que criei esse tema. Esse tema eu encontrei em vários psicólogos, tem pedagogos, sim, que estudam esse tema, mas que para vocês eu vou dar uma pincelada, eu vou passar sobre esse tema que chama Características do Período Infantil. Então não tem como eu trabalhar com a infância, eu conhecer o que é esse período sem considerar as características apresentadas por essas crianças. Tá? Não só utilizei as nomenclaturas, né, e as definições que algumas autoras já utilizam sobre características do período infantil, como eu gostaria de deixar para vocês um convite de acesso aos livros de uma coleção de uma série chamada Desafios do Crescimento, tá? Desenvolvido por 2 psicólogas que fazem parte do Tempo de Ser e que são educadoras de essencialidades também, que é a Cláudia Zacarias e a Cláudia Lourenço. As duas escreveram dessa série de 4 livros, 2 primeiros livros. O primeiro é específico da infância, que chama Prisioneiros da Infância, e que está aqui no armário atrás de mim, depois num momento propício eu mostro para vocês. Quem quiser também mais informações sobre esse livro, a gente já pode encontrar pela internet, tem as entrevistas que elas deram do dia do lançamento do livro e ao final, na apostila, vocês encontrarão as referências bibliográficas também. Quem quiser se interessar por ter esses livros, estudar esses livros profundamente, eu também tenho o acesso
e tenho esses livros disponíveis e posso disponibilizá-los para vocês. A gente conversa depois, quem tiver interesse. Então, sobre prisioneiros na infância, eu vou trabalhar sobre as características do período infantil. Além disso, eu também vou trabalhar assim, quando eu conheço a infância e conheço quais as características, como as crianças se comportam ou deveriam se comportar de modo naturalmente, eu também entendo que nós, pedagogos, pais, professores, educadores, familiares, pai, mãe, vovó, tio, tia, primos, a gente também precisa saber algumas coisas que vão nos auxiliar nesse processo de uma educação para autonomia. E aí a gente também desenvolve nesse módulo 2, das características do período infantil, uma parte específica sobre isso. Já no módulo 3, eu então estou fazendo um caminho que vou ver se vai ficar claro para vocês. Então a gente passou do módulo 1 da infância, o que é a infância, né? E como ela se forma, o que é considerada a infância. O segundo, as características do período infantil e o que os educadores precisam saber sobre essas características para que a gente ajuste a nossa forma de entender essas crianças e orientá-las de acordo com a realidade e com a necessidade que vem através delas para a gente. Então, isso o módulo 2. E agora o terceiro módulo, ele vai falar de como uma criança se torna um adulto. Né? Então, a gente trabalha com a nomenclatura que é assim, como é que eu formo uma pessoa? Ou a personalidade dessa criança? Como formo uma pessoa humana? Aqui eu estou nomeando como é que a gente forma o adulto ou o futuro adulto. Tá? E aí, para isso, a gente vai trabalhar algumas características que são importantes, como a influência dos pais nessa educação, ou nessa formação ou constituição dessa personalidade infantil. O quanto pai e mãe ou figuras, né, paternas e maternas desenvolvem e influenciam essa educação dessa criança, baseada em crenças, verdades, comportamentos, falas, e não só isso, também como se constrói então essa pessoa, né? Tendo o que são os elementos primordiais para a construção de uma personalidade? Além da genética, que é o código genético que a gente carrega aí com a síntese do que seja uma educação, né? Do que seja a vivência de tudo que a espécie viveu, cada um de nós tem no nosso DNA isso marcado. Então, além dessa herança de espécie humana, nós temos a genética, né, no nosso DNA de pai e mãe, dos nossos genitores. Com eles, a gente trabalha esses elementos. Não é concreto, é de uma forma abstrata, a gente não consegue ver essas informações, mas elas estão impressas no nosso DNA, no nosso código genético. Muito provavelmente, quando a gente consegue ver alguma coisa, é porque a gente vê pelo comportamento, pelas ações, tá? Então, o que influencia nessa formação da pessoa? Pai e mãe, educadores, então mais próximos, o ambiente que essa criança foi criada, desde do ventre da mãe, desde o ventre até o fim da sua o fim da sua infância, né, que seria a segunda infância para ele entrar na puberdade. Que ambiente ele frequentou, que ambiente ele teve, desde o ventre da mãe ao quarto dele, a casa dele, a cidade onde ele morava, tudo isso, a cultura, tudo isso influencia nessa formação como pessoa. Então a gente também vai passar por aí. Aí, terminando o item, a formação desse futuro adulto, nós vamos então para a importância do brincar. O brincar na educação infantil ou na primeira e segunda infância. O quanto esse brincar é importante. Eu começo e tem muita esse costume de dizer que brincar é coisa séria, né? Na verdade, eu faço uma brincadeira com um tema aí que de brincadeira mesmo não tem nada. Brincar é uma coisa séria e a gente vai entender por que brincar é coisa séria. A gente vai entender sobre brincadeiras, brinquedos, jogos, o que tem a ver e mais, a gente vai entender a relação que hoje a gente está sendo convidado a rever, a refletir e, na verdade, a reconstruir a ideia de que o maior brinquedo ou a maior brincadeira para a criança é a natureza. Tá? Então a gente vai ter um momento em que nós vamos tratar especialmente sobre a relação, se existe uma relação primeiro, se existe uma relação entre criança e natureza e qual é essa relação, como isso se processa dentro do desenvolvimento infantil. Esse basicamente é o nosso quarto módulo. O nosso quinto módulo e último, aí sim a gente vai trabalhar a pedagogia das essencialidades ou essa educação que eu estou chamando desde o início de educação para autonomia. Então, que educação é essa? Né? Baseado naquilo que nós vivemos,
E as informações que nos chegam hoje, a gente pode construir uma nova ordem social, a gente pode construir uma educação de qualidade, uma educação que leve à autonomia. Mas para isso a gente tem que ter informações que nos dê base para que isso realmente aconteça. Dessa forma, a gente vai trabalhar alguns itens que são que educação queremos, né? Nós não vamos trabalhar sobre a educação que nós temos, porque essa a gente já sabe. Nós vamos falar sobre a educação que queremos. A partir da educação que queremos, quais possíveis ou primeiros resultados a gente já pode garantir que fazendo essa educação, praticando essa educação, eu possa ter com essa criança que está em desenvolvimento. Então, o nosso curso vai passar ou vai percorrer esses 5 módulos, tá? E aí, vocês vão encontrar que em cada módulo que eu for trabalhar com vocês, pela apostila, vocês vão ter a ideia de que tem exercícios práticos, exercícios que vocês vão precisar escrever, observar, registrar, vão ter que voltar a esses exercícios. E o mais importante, você que está fazendo esse curso, eu te convido nesse momento para que você possa valorizar esse momento. Você, neste momento, você se encontra num curso de educação, você está aí do outro lado da tela, assim como eu também estou para você, mas a gente pode construir uma nova ordem social, a gente tem material disponível que vai chegar essa informação até você. Você vai conhecer e a partir desse conhecimento você vai conseguir compreender a infância que você teve, o adulto que você está e como a gente pode fazer hoje passos maiores, planos mais direcionados para que o nosso mundo, a nova ordem social possa acontecer. Eu conto com você. Te espero e vamos lá! Para mim está sendo uma honra trabalhar com esse tema, porque ao mesmo tempo que eu trabalho com esse tema, eu trabalho com a minha criança. E eu espero que assim seja para vocês também. Obrigada!